Boa tarde, boa noite, né? Eu vim aqui hoje explicar um pouquinho sobre as condições e como o Mateus nasceu, né? Muitas pessoas, algumas pessoas assim, né, tá perguntando, e tem pessoas que falam para mim assim, para mim fazer um vídeo explicando que é uma forma, algo assim que não é normal de se acontecer, né? Foi um milagre, né? A gente coloca assim, esse nome, milagre, na causa, na situação que Mateus nasceu e sobreviveu, né? Eu não sabia que eu estava grávida, eu já sou mãe de 5 filhos, né? Junto com o Mateus. São 5 filhos. E todas as gravidez, as outras 4 gravidez, eu descobri com 15 dias de gestação, um mês de gestação, né? E fazia pré-natal e tudo, né? Acompanhamento no posto, no médico, enfim, né? Fazia o enxoval da criança, tudo. Só que do Mateus foi algo assim diferente, né? Porque ele não foi gerado na barriga, ele foi gerado na bacia, né? Então eu não tive nenhum sintoma, gente, nenhum sintoma de gestação, nenhum sintoma de gravidez, eu não tive nada, nada assim. Se vocês perguntarem, não formou barriga? Não. Não teve enjoo, azia, nada, inchaço, nada. Nada de uma grávida eu senti na gestação do Mateus, né? E aí, numa segunda-feira, eu saí para trabalhar normalmente, né? Deixei os meus filhos com a pessoa que cuidava deles e fui trabalhar. E aí, eu era babá, né? Em 2017, que foi quando o Mateus nasceu. Eu era babá. E aí fui trabalhar, tava cuidando da criança, tava eu, a criança que eu cuidava e a avó da criança, né? E eu senti vontade de ir no banheiro. E eu fui no banheiro fazer xixi, gente. Fazer xixi, que eu senti uma vontade muito grande de ir no banheiro fazer xixi e fui. E eu sentei no vaso para fazer o xixi e o Mateus nasceu. Não fiz força de parto, nada assim. Quando ele caiu na privada, eu levantei e coloquei minha roupa, né? Não teve placenta, não teve cordão umbilical, que é normalmente por onde a criança se alimenta, né? Quando tá na barriga da mãe. Não teve a bolsa, né, de água, que é onde a criança fica protegida. Não teve. O Mateus nasceu e caiu dentro da privada. Eu levantei e coloquei minha roupa. E aí saí, né? E falei pra avó da criança que eu cuidava que tinha saído algo de mim, mas eu não tinha tido coragem de olhar para ver o que era dentro da privada. E ela foi lá no banheiro ver. E quando ela chegou lá, tinha uma criança, tinha o Mateus, né? Tinha o Mateus e ela pegou, colocou ele enrolado numa toalha e levou a gente pro Hospital das Clínicas em São Paulo, né? Que na época eu morava lá em São Paulo. Muita gente fala que ele é um milagre, né? E eu creio que ele é, porque quando ele nasceu ele não chorava, ele estava todo roxinho, a gente achou na verdade que ele estava até morto, né? E depois de muitas horas que a gente tinha chegado no hospital, foi quando me chamaram para falar que ele tinha nascido, né, especial, com uma microcefalia e a diabetes insípidas, né? E imagina, você sair para trabalhar em um dia normal e de repente você tem um bebê, né? E para me contar isso para os meus filhos, né? Para os outros que tinham ficado em casa. Foi um choque para mim, uma coisa assim. Hoje eu falo desse assunto, né, com mais naturalidade, mas quando aconteceu foi um vendaval, uma mistura de sentimentos que eu não tinha como explicar. Não, hoje eu explico, né? Passei por psicólogo e tudo para conversar sobre o assunto, né? A gente teve que encaixar o Mateus na nossa vida, assim. E por incrível que pareça, dentro do hospital teve 2 mulheres que vieram conversar comigo para perguntar se eu não queria doar
o Mateus, né? Porque não esperava, uma gestação inesperada, e ele tinha nascido, como muitas pessoas falam, que eu não gosto, né, desse termo deficiente, e como é que eu ia cuidar dele, se eu sabia como eu ia lidar com a situação, né? A gente não escolhe ser mãe especial, né? É Deus que nos escolhe para enviar um anjo especial na nossa vida. E então eu falei para elas que se Deus tinha me dado, que Deus ia me capacitar para me poder criar, né? Para me poder cuidar dele. E desde então é isso que Deus tem feito. Deus tem me capacitado, Deus tem me dado força, sabedoria, né? Não só para mim, mas como para as pessoas em minha volta que têm me ajudado, meu esposo, meus outros filhos que são mais velhos, né? Então, assim, é um pouquinho, né, do que aconteceu no nascimento dele. Eu vou fazer mais um vídeo explicando algumas outras coisas, né, que foram bastante coisas que aconteceram nesse intervalo aí, né. Foram 3 meses ele internado no hospital antes de ir para casa, né, como eu expliquei isso para os meus outros filhos, né, como que eu consegui, né, adquirir, né, todo fazer tudo uma forma de encaixar ele, né, nas nossas vidas, explicar para as crianças, porque criança, né, tem uma cabeça, né, assim, mais difícil de conseguir explicar as coisas. Vou fazer um vídeo explicando para vocês um pouquinho mais.